Olá, meus irmãos, mais uma vez reunidos aqui nesse tempo de quarentena e trazendo aí então a palavra de Deus para os irmãos. Eu queria trazer mais uma palavra de edificação, de ajuda para os meus irmãos, para a gente meditar no livro de Daniel e mais uma vez trabalhando aquele tema, ações bíblicas em meio às adversidades. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Daniel e também para a gente fazer uma oração logo em seguida. Você pode abrir então Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Muito bem, nós vamos fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso, Senhor da Glória, neste momento, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, louvo o Teu nome, porque o Senhor é soberano, Deus, porque o Senhor controla todas as coisas, porque nós temos a viva esperança no Senhor. Porque nós sabemos que tudo não vai acabar agora, como um mundo que não tem esperança nem entendimento de nada. Nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de nos reunirmos, de sermos edificados. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, pedindo para que o Senhor abençoe a minha vida, me dando oportunidade e clareza, objetividade, e os irmãos possam entender também a Tua palavra. Todos nós sejamos abençoados, iluminados, e acima de tudo nós possamos ter uma vida transformada para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Muito bem. Daniel 9, então, diz assim: No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar, com oração, súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam, e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor nosso Deus, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém.
Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiça, aparte-se a tua ira, o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão ao redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porquanto não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não retardes, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então, a gente pode ver aqui para nos colocar, como sempre tenho feito, né, nas pregações, para nos colocar no contexto desse capítulo e desse livro. Daniel é conhecido como, o livro de Daniel é conhecido como o livro dos profetas maiores. Isaías, Jeremias, Ezequiel, né, e Daniel. Isaías, Jeremias, e o livro tem o livro de Lamentações, Ezequiel e Daniel. Daniel ele foi levado na primeira deportação daquelas três de Nabucodonosor, 605, 597, 586. Daniel foi levado na primeira deportação. Ele, Ananias, Misael e Azarias e mais alguns outros nobres, e Daniel foi levado para lá. Estamos agora no fim dos 70 anos de cativeiro, né? 605, 535, completaria então 70 anos fechados. O reino da Babilônia caiu, houve uma coalizão entre os medos e os persas, eles uniram forças e eles investiram contra a Babilônia, derrubando o reino da Babilônia. Quando Belsazar, o neto de Nabucodonosor, filho de Nabonido, ele estava dando aquela grande festa com os utensílios do templo, que apareceu aquela escrita da mão na parede. No outro dia, houve a queda da Babilônia. Então, Daniel está agora, durante esse período, já um ancião, né? Alguém bem velho, diferente daquele Daniel, com 14, 15, 16 anos, quando foi levado para a Babilônia. E essa é a situação em que esse livro, esse capítulo 9 de Daniel é escrito, essa situação. Para a gente entender também um pouco melhor, quando você for ler o livro de Daniel, você precisa entender a questão dos capítulos. Daniel não foi escrito numa sequência cronológica, tá certo? Para você entender. Você tem Daniel 1, que é a deportação, Daniel 2, que é o sonho de Nabucodonosor, Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na Babilônia eles não se prostram, e há a questão da fornalha e o engrandecimento do nome de Deus. Daniel 4, Nabucodonosor na sua soberba se engrandece, se exalta, mas ele é abatido, humilhado e reconhece que Deus é Senhor. No lugar de Daniel 5, você tem Daniel 7, depois do 4. 1, 2, 3, 4, 7. Por que 7? Porque o 7:1 diz: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões.
Então, depois do período de Nabucodonosor, ele morre, o seu filho Nabonido assume, mas ele é um homem que viaja muito, que tem muito trabalhos internacionais, e o seu filho Nabonido então fica em Babilônia, agora na região babilônica, como os medos e os persas assumindo, e ele é o tipo um corregente junto com seu pai. É tanto que no capítulo 5, quando Daniel é prometido a ele que ele interprete aquelas letras, é dito que ele é dado o 3º lugar no reino para ele. Então você tem aí o primeiro ano de Belsazar. Então seria 1, 2, 3, 4, 7. Depois do 7 vem o 8. No 3º ano do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela. Então você tem 1, 2, 3, 4, 7, 8. E depois volta para o capítulo 5. 5:1. Eu, o rei Belsazar, dei um grande banquete. Aqui já é o último período da Babilônia, né? Daniel 5:1. No outro dia desse banquete, os medos e os persas invadem e acabam com o reino da Babilônia. Então você tem a sequência 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5. E depois 9 e 6. Por que 9 e 6? No 9:1 diz: no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Então aqui já é um outro reino, os Medos, né? Dario, ele assume aqui o trono no primeiro ano de Dario, então 9. Então fica 1, 2, 3, 4, 7, 8, 5, 9, 6. É aquele caso lá, Daniel na cova dos leões, diz: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Há uma pequena diferença entre alguns teólogos, alguns colocam 6 e 9 e outros colocam 9 e 6. Mas isso não vai fazer muita diferença, ok? Então, nesse capítulo 9, nós temos aqui a oração de Daniel. Daniel, ele está vivenciando uma mudança, está vivenciando incertezas. Ele que era um grande homem, muito conhecido, muito influente no reino de Nabucodonosor, aparentemente ficou bem oculto no reino de Nabonido e Belsazar, né, alguns anos depois aí, e agora ele está nessa transação de reino, nessa mudança de reino. Então, ele percebia que havia alguma mudança providencial de grandes proporções que poderia influenciar de alguma forma o seu povo. A questão é como vai ficar essa situação, o que é que vai acontecer durante esse período. Então, houve essa coalizão entre esses governos, e aqui a gente já tira logo uma lição bem importante para nós. Daniel e tantos outros passaram pelo cativeiro, foram arrancados da sua terra, passaram por uma série de instabilidades, apesar de Daniel ter tido um destino bem diferente lá dentro da Babilônia, né? Foi bem influente, teve entre os reis, os príncipes, e diferente da maioria do povo de Israel, mas a verdade é que eles esperaram pelo Senhor, como Deus falara por meio de Ezequiel e por meio de Jeremias. Vão para a Babilônia, esperem, eu vou trazer você. E é isso que a gente pode perceber aqui na vida de Daniel. Um homem de fé, um homem que confiava em Deus e um homem que esperava. É isso que nós temos que fazer. O Salmo 42, espera pelo Senhor a minha alma, pois eu ainda o engrandecerei, porque estás abatida, né? Em vários salmos existe a questão, espera pelo Senhor. O Salmo 46, como a gente viu há poucos dias aí na pregação, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então Daniel, ele fez o seu papel, ele agiu como tinha que agir, mas ele esperou no Senhor. Então, a primeira ação bíblica que nós encontramos aqui na vida de Daniel, quando ele está nesse período de transição, quando ele está passando por essa mudança, quando ele está angustiado por saber o que era que iria acontecer com o seu povo, agora que estava nesse reino que não pertencia mais à Babilônia, mas agora aos medos e os persas. O que aconteceria quando iriam voltar? Daniel, então, ele tem uma ação bíblica de intensificar a sua busca pela palavra de Deus, respostas dentro da palavra de Deus. Então a gente poderia dizer assim, Daniel intensifica a sua leitura bíblica.
E o texto diz exatamente que ele diz: eu, Daniel, descobri pelos livros, né, que o tempo do cativeiro seria então de 70 anos. Daniel estava lendo a sua Bíblia, ele estava lendo a palavra do Senhor. O texto que Daniel lia era Jeremias 29, 10 a 13, que diz assim, olha como é interessante. Daniel está lendo o livro de Jeremias, recentemente escrito, né? Mais ou menos aí ele teve um período de profecia de 40 anos, né? Ele começou antes do cativeiro, passou pelo cativeiro e foi pós-cativeiro também. E ele está lendo essa passagem que diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Daniel, eu fico imaginando a reação de Daniel. Sabe aquelas coisas que as pessoas às vezes dizem, eu estava lendo a palavra, eu fiquei arrepiado, eu fiquei isso ou aquilo e tal. Daniel então percebe o grande destaque que aquilo teve para a sua vida, como aquilo se encaixara na sua vida, né? E ele vê, né, aquele castigo imposto por causa da negligência dos anos sabáticos, estava muito claro e evidente que ele estava chegando no final, né? 70 anos. Então foi exatamente esse o tempo de anos sabáticos, que cada ano sabático referente a um ano, e esse povo passa então esse período, esse povo vai passar esse período referente ao tempo que eles não deixaram os anos sabáticos, né, descansar, a deixar a terra descansar. Lá em Levítico 25 diz lá, você semeará 6 anos e deixa um ano a terra descansar. Então aquilo era para que a terra pudesse se reestruturar. Muitos agricultores respeitam isso, outros passam por cima. O que é que acontece? Os nutrientes, os frutos da terra, as verduras, os legumes, eles vêm sem nutrientes, porque a terra está pobre. Naquele período em que a terra descansa, quando chove, vento, poeira, tudo aquilo traz os nutrientes, cálcio, zinco, potássio, ferro, aquilo fica na terra, então a terra enriquece novamente. Um grande princípio para a agricultura que nós temos ali. A promessa da misericórdia e da restauração continuava valendo. Deus não desprezou o seu povo. Com certeza essas pessoas pensaram, não, Deus abandonou a gente, Deus mandou a gente para uma terra distante, nós não temos mais importância para Deus. E Daniel então percebe, lá em Levítico 26, do 40 ao 45, para aquelas pessoas que gostam de ler depois, Deus já ali, mesmo já na época de Moisés, ele já havia profetizado e dito para o seu povo que eles iriam desobedecer, iriam abandonar a Deus, iriam ser levados para uma terra distante, mas Deus iria congregar esse povo de volta. Bem antes de Isaías, de Jeremias, de Amós, Deus já havia dito isso por meio de Moisés. Então Daniel lembrou da referência profética, né, de Jeremias, porque certamente que são passados 70 anos, eu vos castigarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra em relação a este lugar. Então a passagem em Jeremias 29, 10 a 13. E aqui Deus mostra também, trazendo alento para Daniel, que o pensamento que Deus tinha em relação a essa nação, mesmo eles merecendo juízo e castigo, o pensamento que Deus tinha para Israel eram pensamentos bons, eram pensamentos de paz, eram pensamentos completamente diferentes daquilo que eles achavam que Deus iria fazer. Muitas vezes a gente se vê, né, dessa forma, parece que Deus está olhando para a gente com ira, com um chicote na mão, só esperando para nos destruir, quando na verdade ele está com o coração cheio de amor. Ele envia a sua disciplina, sim, ele envia a sua correção, sim, sempre com um bom propósito, sempre com pensamentos bons de restauração. Um período desse que nós estamos vivendo agora, quantos irmãos estão lendo a sua Bíblia, não é verdade? Quantas famílias estão se reunindo novamente? Quantos crentes deixaram o seu pecado,
né? Estavam vivendo aí podridões, pecados em sua vida. Quantos crentes têm se restaurado? Deus sabe que pensamento Ele tem a nosso respeito, com certeza, né? Daniel descobriu então que o plano de Deus, que havia falado em relação a Jeremias, era para a sua época. Meus irmãos, enquanto o mundo está perdido sem direcionamento, nós temos direção. Enquanto o mundo está perdido, completamente desorientado, ontem, no sábado, eu pude ter uma pequena noção ontem foi 29, né? 29 de março de 2020. Ontem eu pude ter uma pequena noção de como as pessoas estão desorientadas. Deram uma entrevista numa rádio e as pessoas estão completamente sem noção. Qualquer pequena luz que elas têm de informação bíblica é espantoso para elas. Meus irmãos, nós temos a palavra de Deus, é o nosso guia, é o nosso GPS. O GPS é o posição global por satélite, é aquele que te guia. A Bíblia, a palavra de Deus é aquele que nos guia nesses momentos que nós estamos passando, momentos bons, ruins, em toda circunstância. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é o nosso guia. Aproveita esses dias para você botar em dias a sua leitura, para você poder buscar respostas de Deus para a sua vida pessoal, né? Para a vida nacional, né? O nosso povo, para você poder ser luz para outras pessoas. Como eu fico triste às vezes com irmãos que têm 5, 6, 10 anos de crente e diz: pastor, tem uma pessoa ali que eu queria que o senhor sentasse para tirar umas dúvidas, para poder dar umas orientações. E são coisas que todos os crentes poderiam fazer, todos os crentes têm a Bíblia em casa. Eu não tenho aqui, Deus não botou aqui um HD especial aqui na minha cabeça, diferente de... Não, é só você ler a Bíblia, você estudar a sua Bíblia, você fazer anotações para quando você precisar para outra pessoa. A palavra do Senhor, ela é consolo. Quando nós estamos aflitos, ela vem para nos consolar. A palavra de Deus é guia, ela é correção. A palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é repreensão. Daniel ali vivendo na Babilônia, agora sob o comando dos medos e dos persas, ainda um homem idoso, né? Mas buscando a sua palavra. Me lembro muito do Afonso, né? Para os irmãos da igreja. Eu sei que essa pregação vai sair aí, pessoas de vários lugares vão assistir, mas da igreja. Irmão Afonso, a irmã Marilda, nas suas leituras bíblicas, né? Daniel aqui já, se ele tinha 14 anos com mais 70, vamos botar aqui uns 84 anos, 85 anos, lendo a palavra, buscando respostas na Bíblia. Busque suas respostas na palavra de Deus. É verdade que muitas vezes a gente vai ler a Bíblia e algumas vezes ela não vai falar tão intensamente para nós, mas tudo que está ali é importante para nós, sim. Mas é verdade que algumas vezes você está passando por uma situação e vem uma resposta muito clara. Nós podemos, por exemplo, dentro da palavra, eu tenho meditado muito esses dias em Lucas 21, talvez até a pregação do próximo domingo eu faça uma pregação baseada, estou com vontade, pedindo direção ao Senhor também em relação a isso. Em Lucas 21, Jesus vai falar sobre as coisas que aconteceriam em relação a Jerusalém, ao templo de Jerusalém, em relação aos últimos dias, ao princípio das dores e à sua vinda. Eu já marquei e tenho meditado muito em algumas expressões que Jesus usa ali, que a gente só vai descobrir lendo. Quando Jesus vai dizer, olha, vão vir muitos em meu nome, não se enganem. Então a gente tem que ter cuidado para não ser enganado pelas pessoas. Depois Jesus diz, olha, vai ter guerras, epidemias, os homens vão desmaiar de temor, mas não se assustem. Olha qual é a perspectiva do crente. Olha o que é que Jesus está dizendo para nós. Não fiquem assustados. Quem fica assustado é quem não sabe, é o mundo. Não fiquem assustados, não vos assusteis. Depois Jesus diz, cuidado com as preocupações deste mundo, cuidado com as consequências das orgias, das bebedices, cuidado com a preocupação excessiva com as coisas desse mundo. Olha que reação maravilhosa a gente pode ter, né? E depois ele diz, quando vocês virem essas coisas acontecendo, levantem sua cabeça ao céu, exultem, que a salvação de vocês está próxima. Então, como é que a gente vai encontrar essas respostas? Dentro da palavra.
Era isso que Daniel estava fazendo. Ele tinha questionamentos e ele busca o Senhor e ele encontra respostas dentro da palavra do Senhor. Ações bíblicas em meio às adversidades, em meio às dúvidas. Busca respostas na palavra do Senhor. Uma segunda ação de Daniel é que ele intensifica a sua busca pela presença do Senhor. Poderíamos resumir oração, leitura bíblica e oração. Então, é interessante que no finalzinho do texto, do 10 ao 13 de Jeremias 29, ele diz: eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Verso 12: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Que coisa linda, né? Então Deus está dizendo assim, o tempo que vocês vão ficar lá é 70 anos, eu não quero destruir vocês, eu tenho outro pensamento em relação a vocês. Eu vou fazer isso para curar vocês, principalmente da idolatria, né? Eu estou parafraseando já aqui. E eu quero resolver esse problema de vocês. Eu tenho pensamentos bons para vocês. Quando esse período terminar, vocês vão orar a mim. Vocês vão me buscar. Vocês vão buscar a minha face. Aí eu vou ouvir vocês, né? Vocês vão me invocar, passarão a orar a mim e eu vou ouvir. Vocês vão me buscar e vão me achar quando vocês me buscarem de todo o seu coração. Isso aqui é muito parecido com aquilo que Salomão falou na dedicação do templo, né? Se eu não me engano, é 1 Reis 7, Salomão está dedicando o templo e quando ele vai fazer essa dedicação, ele faz uma série de orações, dizendo: Deus, quando a gente pecar contra ti e o Senhor não mandar a chuva e nós orarmos a ti, ouve tu dos céus. Senhor, quando nós pecarmos contra ti e os inimigos vierem e tirarem os nossos, nos despojarem e nós orarmos para ti nesta casa, ouve tu dos céus. Senhor, quando pecarmos contra ti e o Senhor nos levar para nações distantes, e nós nos arrependermos e nos orarmos voltados para esta santa casa, ouve tu dos céus. Não é à toa que Daniel, naquele trecho lá de Daniel 6, ele orava 3 vezes ao dia, sua janela aberta, com as mãos voltadas em direção a Jerusalém. Era por isso. Ele conhecia. Ele conhecia segundo Crônicas 7,14. Quando Deus chega para Salomão, também é o texto da dedicação, o texto da oração de Salomão, o paralelo, né, a Reis, 2 Crônicas 7,14, quando ele vai dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Eu vou ouvir quando vocês me buscarem, vocês deixarem a vida de pecado de vocês, quando vocês me buscarem de todo o coração de vocês, quando vocês se humilharem diante da minha presença, eu vou ouvir vocês. Irmãos, esse tem sido um tempo de grande clamor. Até os descrentes têm rezado, têm orado. Até os outros grupos, né? Espíritas, pessoal do candomblé, todo mundo aí buscando a Deus. Os filhos de Deus, acima de tudo, eles devem orar. Eles devem aprender com Daniel. A seriedade da luta de Daniel, ela é enfatizada quando diz: eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com rogos, com orações, jejum, pano de saco e cinza. Então nós temos algumas expressões aqui com orações, súplicas, é aquela oração mais intensa, com lágrimas, onde você se aplica mais intensamente. Você tem aqui o jejum, o povo de Israel era muito acostumado a fazer jejum. Você tem o pano de saco, você tirava a roupa boa e você botava esse material feito com peles de animais. E a cinza jogada sobre a cabeça para lembrar que o homem é pó, que não vale nada.
Então Daniel, ele se dirige a Deus nessa situação. É um homem com sinceridade, era um homem que era acostumado à vida de oração, desde cedo. É interessante Daniel lá deixa eu ver aqui, em Daniel 2, quando Nabucodonosor tem o sonho que chama todo mundo para interpretar, ninguém consegue interpretar, ele manda um decreto que todos os astrólogos, videntes, feiticeiros e magos do reino da Babilônia tinham que morrer. Daniel, Sadraque e Mesaque também iam morrer juntos. Quando Daniel fica sabendo da situação, ele pede a Arioque, que vai falar com Nabucodonosor, para pedir um tempo. E quando ele pede esse tempo, a primeira coisa que ele faz, ele chama os 3 amigos e diz: vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar o Senhor. E é impressionante que durante esse período dessa busca, Deus dá a ele a interpretação do sonho de Nabucodonosor. É muito lindo isso. Quando no capítulo 6 de Daniel, Daniel é proibido de orar. Ele poderia, que ali me dá muito, eu me impressiono muito com aquilo. Daniel poderia, quando foi proibido, lançado o decreto, só um mês, não é só um mês sem orar. O que era que a maioria das pessoas fariam? Eu não vou parar de orar. Vou fechar minha janela, vou ficar orando em secreto, ninguém vai ver, eu continuo orando e fica tudo certo. Daniel não muda nada. Ele ora, ele abre sua janela, ora em direção a Jerusalém e ele vai quase morto por causa disso. Um homem de oração. E aqui, mais uma vez, a gente fica perguntando, talvez quantos outros estavam fazendo isso? Quantos outros dos milhares que estavam na Babilônia estavam orando, estavam buscando ao Senhor com sinceridade como este homem? Aqui estava um homem empenhado em uma busca profunda e sincera por uma resposta, por uma ajuda de Deus. Daniel, ele não era aquele tipo que fazia jejum como um tipo de obra meritória. Eu estou fazendo, o Senhor tem que me responder. De forma nenhuma. Mas era como um auxílio para aumentar o ardor na oração. Ele nesse caso, ou quem jejua, geralmente o faz. Deus, olha, eu estou fazendo, o Senhor pode me dar algo em troca? Nos ajuda quando a gente está passando, quando a gente está sem comer. Esse pessoal, quando botava esse pano de saco, lembrar que não era nada, jogava cinza na cabeça. Então, eles sabiam, aquilo representava, eu não sou nada, nada vale nada para mim hoje, nem um bem, nem comida, nada. O que eu quero é a busca pelo Senhor. Eu ilustro mais ou menos assim. Alguém, às vezes, muitos irmãos chegam para mim e dizem, pastor, passa uma série para mim, faz uma dietazinha para mim, daquilo que o senhor sabe, um pouquinho, né? Pastor, me ajuda, eu estou querendo melhorar na atividade física e tal. Vamos supor que alguém chega para mim e diz assim, o cara vem com a garrafa de coca na mão e diz, pastor, estou querendo melhorar aí, né? Essa pessoa está um pouquinho gordinha, vem com a garrafa de coca. Pastor, estou querendo melhorar aí, daqui uns dias ou próximo mês eu quero entrar na academia, o senhor pode me ajudar? Aí eu olho, né? A pessoa está querendo próximo mês, vem com a garrafa de coca na mão. Ali para mim já está falando muita coisa. E quando a pessoa chega assim, já vem suada, vem correndo, diz, pastor, eu queria falar com o senhor, olha, eu estou investindo aí e tal, para manter minha saúde, para melhorar meu desempenho físico e tal. O senhor poderia me ajudar? É natural que a gente já percebe que o segundo caso está interessado, está com sinceridade, não é? Está empenhado, é isso. Eu fico muito preocupado, muitas vezes eu me sinto até como um bobo falando em outros momentos, né? Quando eu digo para os irmãos, faça jejum, tire de tempo em tempo um período para você fazer um jejum, é benefício para o seu corpo, o nosso corpo precisa parar um tempo de comer, a gente come muito, excessivamente, né? Nos horários, daquela que a gente coma de 3 em 3 horas e tal, essa coisa toda. Eu sei que estudos já foram feitos, e tem esse debate que isso não serve, que serve, mas todo mundo sabe aí que existe o jejum intermitente também. Nosso corpo precisa, a gente está jogando constantemente comida dentro do estômago, ele não descansa. Nos rins, o fígado todo o tempo processando gordura, os rins filtrando o nosso sangue. Quando a gente faz jejum, eles param, eles descansam, eles se reabilitam, né? Eu já falei sobre a autofagia, né? O Prêmio Nobel da Paz é de 2018, né? Ele fez o estudo relacionado à autofagia,
Quando a célula passa entre 12 e 24 horas sem comer, sem alimento, ela vai cuidar de fazer uma autolimpeza. Deus já sabia disso, né? Então, o jejum é benéfico. Jesus, ele disse, os fariseus chegaram para Cristo e disseram, por que é que os teus discípulos só vivem comendo e a gente, os discípulos de João e nós fariseus, fazemos jejum? E Jesus disse, pode os convidados do noivo jejuarem enquanto o noivo está presente? Haverá dias que o noivo será tirado e aí sim jejuarão, né? Jesus, ele disse também, ensinando em Mateus 6, façam as suas obras de justiça diante de Deus e não dos homens. Quando vocês forem orar, orem assim. Quando vocês forem dar esmola, façam assim. Quando vocês jejuarem, unjam o rosto de vocês, né? Tem uma fisionomia diferente para que ninguém perceba que você está jejuando. Então nós temos aqui, claro, um homem que está muito habituado ao contexto judeu, passava 3 dias, né? Como lá no povo lá de Mordecai, Esté, 3 dias jejuando, sem pão, sem água. O povo de Nínive, até os animais jejuavam, né? Então, Daniel, ele mostra sinceridade. Ele está lendo a palavra e agora ele intensifica um período de oração para buscar. Deus não falou? Busquem a minha face, arrependam-se, deixem os seus pecados. Então Daniel prontamente ele faz isso, né? É a única maneira da gente conversar com Deus. Quantas pregações são dadas? Eu me lembro de um irmão, se ele estiver assistindo essa pregação, ele vai saber, o pastor está falando de mim. Eu me lembro das palavras de um irmão, pastor, se fosse, eu daria para eu escrever um livro com tudo aquilo que eu já aprendi na igreja, que eu já aprendi como crente, que eu já aprendi sobre oração, que eu já aprendi sobre casamento, que eu já aprendi sobre serviço, que eu já aprendi sobre amor ao próximo. Eu escreveria um livro. O que é que falta para nós? É botar em prática, e é verdade. O que falta para nós é colocar em prática aquilo que a gente aprende. Olha que exemplo maravilhoso. Daniel busca respostas na palavra, ele valoriza a Bíblia. Daniel busca respostas na oração com o Senhor, ele busca o Senhor em oração, contrito, sincero. E aí então ele também, dentro dessa oração, que ele poderia fazer só oração de adoração, oração de pedido, Senhor, liberta, leva o teu povo de volta para Israel, mas ele tira um período também de confissão de pecados, uma ação bíblica que Daniel faz em meio a essa situação. Ele lê a Bíblia, ele intensifica a sua oração, mas ele também faz confissão de pecados. E aí nós temos aqui um profundo senso de pecado, né? Muito mais do que aquela visãozinha superficial, não, eu tenho cometido alguns errinhos. Nós temos aqui um homem com uma visão muito profunda do que é o pecado. É tanto que ele usa algumas expressões bem fortes. Ele não diz, Senhor, perdoa os meus erros e pronto, né? Como muitas vezes a gente fala ali quando está numa oração, aquela oração que não é uma súplica intensa, mas que a gente muitas vezes diz, Senhor, perdoa os meus erros, eu perdoo todos os meus pecados. Não vale, tem momentos que vale, mas é importante que tenham momentos que haja uma confissão também. Ele vai usar alguns termos hebraicos e ele especifica, por exemplo, quando ele diz, nós pecamos contra o Senhor. Essa palavra hebraica é a palavra ratá, e ela tem um sentido de um passo em falso, afastar-se do ponto correto. Ela é bem conhecida popularmente, né, como se divulga às vezes no meio dos crentes, como errar o alvo. É esse termo ratá. Então, Daniel, ele diz, a gente errou o alvo, o Senhor colocou aqui o padrão, a gente saiu fora desse padrão. Ele usa também uma outra palavra, alva, que é a iniquidade. Essa palavra é usada quando se comete algo perverso, quando se tem práticas perversas. E Daniel usa essa palavra, nós temos cometido iniquidade. Essa palavra alva, ela tem esse sentido de alguém, de se aprofundar nos motivos, e principalmente esses motivos são perversos. Nós temos também a palavra racha, que significa rebelião contra Deus. Então você nota que errar o ponto certo, praticar a perversidade, cometer rebelião, quer dizer, Deus diz, faça isso, e aí o povo, não faço. Deus diz, não façam isso, e o povo diz, pois eu vou fazer, né? A ideia
é essa palavra. Nos apartamos dos teus mandamentos. Né? A ideia de se afastou, erraram o padrão que deveria ser colocado. E aí Daniel, então, ele vem com: a nós pertence a confusão de rosto, o corar de vergonha. Sabe quando aquela pessoa foi pego em flagrante no seu erro, que a primeira coisa, o sangue é bombeado para o rosto e ela fica logo corado, né? Alguns profissionais aí na área de investigação, eles já sabem quando pessoas estão mentindo pelo modo como o olho se comporta, a pupila, se ela vai dilatar ou não, se o rosto vai ficar vermelho ou não. Daniel está dizendo: o Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor é correto em tudo que o Senhor fez conosco. Mas a nós pertence o corar de vergonha. Nós ficamos envergonhados pelos pecados que temos cometido contra o Senhor. Versículos 7 e 8, ele fala sobre isso. Tem um texto ainda lá, quando Daniel ele vai expressar, eu vou abrir aqui novamente, lá no texto, quando Daniel ele diz, primeiro ele vai dizer: ó Senhor, segundo as tuas justas misericórdias. É interessante quando ele diz assim: nós não fazemos essa oração baseada em nossa justiça, em nossos méritos, em nós mesmos, mas fiados em tuas muitas misericórdias. Né? Versículo 18: inclina-os, meu Deus, ouve, Senhor, abre os teus olhos para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque nós lançamos as nossas súplicas perante a tua face, não fiados em nossa justiça. Ele sabia que não podia fazer isso, mas em tuas muitas misericórdias, aquela mesma palavra que Jeremias usa lá em Lamentações. Ele reconhece que Deus tirou esse povo lá do Egito, né, que fez grandes benevolências para eles, mas eles então abandonaram a esse Deus. Não nos convertemos das nossas iniquidades, nos desviamos para não obedecer a tuas santas leis. Então, quando chega nesse período, no finalzinho aqui do texto, ele diz: ó Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, atende, Senhor, age. Daniel está suplicando a Deus para que haja. Né? É nisso aqui que Deus diz assim, lá para Jeremias 29, vocês vão me buscar e vão me achar, quando vocês me buscarem de todo o seu coração. Você tem buscado ao Senhor nesse período? Né? Eu não vou dizer para você que você não possa assistir filmes, que você não possa ter tempo de brincadeira com seus filhos. Pelo contrário, aproveite esse momento também para você descansar. A gente vive numa correria muito grande, muito intensa. Aí a gente fica dando desculpa: não posso brincar com meu filho porque estou trabalhando muito, não posso fazer isso, não posso estar com a minha esposa e com os meus filhos porque eu estou trabalhando muito. Mas é um tempo também de você orar, meu irmão. É um tempo de você pedir perdão. É um tempo de você... O que eu acho lindo em Daniel, ele age como um intercessor. Um lindo intercessor. Ele age aqui como um papel de um sumo sacerdote. De um sacerdote. O sumo sacerdote, quando ele ofereceu o sacrifício por ele, pela família dele e depois por Israel, ele confessava o pecado do povo. Ele sabia quais eram os pecados do povo, porque ele cometia os mesmos. Daniel, ele não era um ímpio. Daniel não era um idólatra. Daniel, quando Ezequiel escreve sobre ele, Ezequiel, ele diz: ainda que esses 3 homens estivessem no meio do povo, aí ele diz, Jó, Daniel e Noé, ele é colocado no meio desse grupo de 3 homens. Ele diz: eu salvaria só os 3. Não salvaria mulher de ninguém, não salvaria filho de ninguém. Somente eles, pela sua justiça, seriam retirados do juízo. Né? Mas mesmo assim, quando Daniel vai orar, ele se coloca: nós temos pecado contra o Senhor.
nós temos transgredido. A nós pertence o corar de vergonha. Ele poderia fazer uma oração assim: Senhor, eles têm pecado. Senhor, eles são ímpios. Senhor, eles e eles. Mas o termo que ele usa, o pronome é nós. Nós temos pecado, nós temos infligido as tuas leis, nós nos afastamos dos teus mandamentos. A nós pertence o corar de vergonha. Ao Senhor a misericórdia e a justiça e a fidelidade. Então, meus queridos, suplica ao Senhor, tira tempo para se humilhar, tira tempo para pedir perdão por ti, pela forma como talvez você estivesse vivendo pouco tempo antes desse período. Pede perdão a Deus. Você não precisa pano de saco nem cinza na cabeça. Você precisa de um coração contrito. Enquanto as pessoas ficam com medo e desesperada, essa situação deve nos levar a ter um temor reverente a Deus. Pede perdão a Deus pela tua igreja, a forma como ela estava vivendo, sem evangelizar, sem querer discipular, sem querer se envolver, sem querer ter comunhão. Pede perdão por isso. Pede perdão pelo teu país, um país mundano, um país que não quer saber de Deus, um país que só quer saber de festa, de farra, de bebedeira, de prostituições. Pede perdão pelo teu país. Pede a Deus que Deus opere no meio deste povo perdido. Daniel age aqui também como um tipo de Cristo. Daniel, mesmo sendo inocente, mas claro, um pecador, mas ele não estava vivendo a impiedade que essas pessoas, as demais, viviam. Mas mesmo assim ele se coloca, ele assume, ele entra, né? Ele se associa com aqueles por quem ele está intercedendo. E Daniel aqui assume um papel de Cristo, um antítipo de Cristo, uma prefiguração do Cristo, que seria sumo sacerdote. Cristo não tinha pecado nenhum, ele completamente inocente, sem pecado, diferente de Daniel, que tinha pecado. Cristo então se associa, e no livro de Hebreus capítulo 2 diz que ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Ele se associa conosco. E muito mais do que se associar conosco, nessa união tão perfeita, Cristo assume a nossa identidade a ponto de ir para a cruz e carregar os nossos próprios pecados. O justo carregando os nossos pecados. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Daniel se identificou com o seu povo. Cristo se identificou com o seu povo. Talvez você não seja crente, esteja assistindo essa pregação. Foi isso que Cristo fez por você. Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Ele se associou, se identificou com você para perdoar toda a sua culpa. Se você crê e você viver esse sacrifício, essa nova vida em Cristo, você será perdoado dos seus pecados. Se você continuar na sua forma de vida natural, você vai morrer nos pecados e será julgado eternamente. Ele também faz ainda nessa questão da confissão, ele faz um engrandecimento a Deus, né? Ele mostra que esse Deus é um Deus acessível, quando ele diz, dirigi o meu rosto ao meu Deus, né? Então, ele revela a Deus como sendo um Deus acessível, que não está distante. Ele também diz que Deus é grande, ele é soberano, ele é santo, ele é tremendo, ele exalta a Deus nesse seu relacionamento, nesse seu encontro. Ele também reconhece que Deus é um Deus fiel. Deus cumpre todas as suas promessas e estava agora a ponto de cumprir mais uma, porque estava findando os 70 anos do cativeiro. Então nós encontramos essas características aqui na vida de Daniel. Então, eu queria dizer para você assim, com essas ações bíblicas relacionado a Daniel, ele intensifica
a sua leitura, buscando respostas na palavra. Com certeza ele leu Levítico 26, quando Deus disse que iria levar o povo para distante da terra, depois também iria trazê-los. Ele viu em Daniel, em Jeremias, que o tempo do cativeiro seria então de 70 anos. Ele faz uma busca intensa, ele busca a palavra de Deus em leitura, ele também intensifica a sua oração, ele busca a Deus, ele busca a face do Senhor com sinceridade, buscando a Deus de todo o seu coração. Ele faz confissão de pecados, ele se associa com o seu povo porque ele está confessando e ele engrandece o nome do seu Deus. Então, meus queridos, para a gente concluir, eu queria trazer aqui algumas aplicações práticas para as nossas vidas. Estamos ainda vivendo o tempo de quarentena e durante esse período aí, com certeza é um período que deveríamos então fazer as ações bíblicas enquanto o mundo está desesperado, enquanto o mundo está sem esperança, enquanto pessoas aí estão vivendo depressão, pessoas que já tinham depressão, síndrome do pânico. Agora, pensa como esse período vai se intensificar, período de incerteza econômica, instabilidade econômica, período de quarentena, onde as pessoas não podem sair de casa, muitas pessoas vão adoecer da mente, muitas pessoas vão piorar o seu estado em que já viviam antes. Nós temos esperança. Procura trazer à memória aquilo que te dá esperança. Reconhece que Deus é o teu bem maior. Não tenha medo, porque Deus é socorro bem presente nas angústias, nas tribulações. Mas em meio a isso tudo, busca, estuda a palavra do Senhor. Busca a palavra do Senhor, ame a palavra do Senhor, decore, memorize versículos da palavra do Senhor, busque respostas dentro da palavra do Senhor. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é lâmpada, ela é luz, ela é guia. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 2, ele vai dizer que nós devemos buscar como meninos recém-nascidos o genuíno leite espiritual, para que a gente possa crescer por meio dele, nos seja dado crescimento para a salvação. Não fique atrofiado, busque a palavra. Paulo vai dizer lá em Romanos que a fé vem pelo ouvir. Davi vai dizer que eu guardo a tua palavra para não pecar contra o Senhor. Jesus usa a palavra como um meio para vencer as armadilhas de Satanás e as suas tentações. Busque a palavra. Pegue um livro da Bíblia, estude, compre comentários, invista em comentários bíblicos. Não fique só esperando pregações do pastor ou estudo de outras pessoas. Estude você, compre livros, leia os comentários da sua Bíblia, se aprofunde mais. Já que você talvez não esteja fazendo outra coisa, não fique só em frente à televisão. Leia, estude, mas também tire um tempo de oração, que seja um tempo de aproximação do Senhor. Quem sabe esse momento vai ser o momento onde você vai criar um tipo de disciplina espiritual e que vai ser levado também para quando você voltar à normalidade da sua vida, porque você vai criar um ritmo. Ore, busque respostas de Deus, busque fortalecimento no Senhor para esse momento. Ore pelo seu país, entregue os seus irmãos, ore pela situação econômica do país, pela situação dos seus irmãos, que talvez não tenha uma reserva, que não tenha tanta comida, que talvez não vá durar muito tempo essa situação. Peça a Deus, ore por você. Também tire um tempo durante esse período de oração para você intensificar a sua confissão de pecados, para você suplicar a Deus pelo perdão, pelas misericórdias dele, pela sua vida pessoal, pela sua igreja, pela tua família, pela tua pátria, por este mundo perdido. Confessa, busca o perdão do Senhor. Nós precisamos. Deus precisou fazer isso para a gente acordar. O mundo estava perdido, é só forró, é farra, é carnaval, é diversão, é nada de Deus. Agora está todo mundo aí pensando em Deus. Engrandeça o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor na sua vida.
Reconheça a grandeza dele. Às vezes, eu já falei sobre isso, às vezes as pessoas chegam para Deus na oração e dizem: ó Deus, o Senhor é bom, me falta palavras. Não falta palavras, o que falta é conhecimento. Porque palavras para exaltar a Deus aí é só o que não falta dentro das Escrituras. Todas as orações que tem na Bíblia, engrandecendo, exaltando alguma virtude, algum atributo de Deus. Então, conheça, busque, confesse, exalte. São ações bíblicas em meio a tempos de adversidade. Tempo de buscar a Deus em sinceridade, tempo de ler a sua Bíblia, tempo de confessar pecados e tempo de engrandecer ao Senhor. Então, meus queridos, que Deus abençoe, que Deus nos fortaleça. Quem olhar essa pregação algum tempo depois, nós estamos em quarentena. Aqui no Ceará foi dado mais uma semana, prorrogado aí por mais uma semana. Estamos entrando no mês de abril e então que o Senhor venha fortalecer as nossas vidas. Anima o teu coração, Quer vivo, quer morrendo, temos que estar animados no Senhor. Anima o teu coração no Senhor, coloca a tua esperança no Senhor. Você não precisa ter medo, você não precisa ser irresponsável, mas você precisa ter coragem no Senhor. Quando essas coisas estiverem acontecendo, levanta a cabeça ao céu e exulta, porque está próximo a vossa redenção. Irmãos, isso não é o fim. Muita coisa ainda vai acontecer, tá certo? Fortalece teu coração, anima teu coração no Senhor e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém.